Fala, BIMcoder, vem cá. Se eu te pedisse para te modelar os forros desse projeto, que tem, por exemplo, 32 ambientes em apenas um nível, como é que você faria? Provavelmente, tu iria aqui em forro e aí tentaria usar essa ferramenta de forro automático, que não funciona 100%, ou então iria aqui no efetuar croquis. E aí, para cada ambiente, tu irias ter que pegar aqui linha e fazer esse processo artesanal, de linha por linha. Pensa quantas horas você ia levar para fazer isso. Agora, já que você é um BIMcoder, você não é um projetista na média, você é fora da média, você vai simplesmente pegar aqui uma rotina do Dynamo, vai selecionar os ambientes que você deseja modelar o forro, a gente vai dar um concluir. E aí a gente vai colocar aqui a tipologia do nosso forro, vou colocar essa tipologia e simplesmente a altura do forro e eu dou um executar e o Revit faz todo o trabalho para mim. Perceba que ele modelou aqui os forros certinho nos limites dos ambientes. Vou até isolar aqui, selecionar todos, isolar para você ver que ele fez todos os forros certinho com o recorte do nosso revestimento do ambiente. Essa é uma rotina muito básica, tá? Então serve para você que está estudando sobre Dynamo ou até para você que nunca tocou no Dynamo da vida. Se você parou aqui nesse vídeo e nunca trabalhou com Dynamo, com certeza você vai tirar de letra essa rotina. Aliás, se você está comprometido em aprender Dynamo, eu te recomendo que você se inscreva na nossa newsletter, porque lá eu tenho um conteúdo exclusivo semanal só para quem é assinante e a assinatura é gratuita, tá? E aí você pode assinar e receber esse conteúdo exclusivo semanal e também ser notificado dos novos conteúdos, tá? Porque o YouTube, o Instagram, ele não costuma entregar 100%. Muito raro, né? Isso não acontece, entregar 100% do conteúdo para você. Então, pode ser que você perca conteúdo e fique atrás aí e não consiga acompanhar os conteúdos que eu estou postando, tá? Porque eu vou postar aí em média de 1 a 3 vídeos por semana no YouTube e lá no Instagram vai ter conteúdo novo todo dia, tá certo? Então, eu espero que você se comprometa com esse aprendizado e que você não perca nenhum conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui o meu Dynamo Player, vou aqui gerenciar e vamos abrir o Dynamo. Antes de mais nada, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui para ele desmodelar esses forros para mim. Vamos lá. E aí a gente vai aqui em novo. Gente, tem uma configuração aqui que quem já acompanha meus vídeos já tá careca de saber, mas que é manual e automático, tá? Pra gente deixar sempre... Eu costumo sempre deixar no manual, tá? Pra ele não ficar ali rodando aquela rotina. Eu só uso automático, assim, em casos extremos em que eu tô fazendo um teste muito rápido ali, eu preciso que ela fique rodando, tá? Mas pra gente deixar no manual sempre, pra não precisar ficar mudando, a gente vai aqui em Dynamo, vai em Preferências, e aqui em Configurações Padrão de Execução, a gente vai em Manual. E aí ele vai ficar configurado para sempre quando a gente abrir o Dynamo, ele vai colocar aqui o manual pra gente, tá certo? Então vamos lá. Bom, o nó principal da nossa rotina é um nó de criação de forro. Então, a gente pode acessar esse nó simplesmente pesquisando Sailing aqui, e aí em algumas opções aqui. Ou a gente pode acessar de forma mais didática, aqui nessa aba aqui esquerda. A gente vai aqui em Revit, e aí vamos em Elementos. E aí aqui a gente tem todas as categorias que a gente pode fazer alguma alteração, criar algum elemento. E aí dentro dessas categorias, a gente vai acessar a categoria de Sailing. Sailing é em inglês forro, tá? Então a gente tem duas opções aqui de Sailing. Vamos acessar as duas. Basicamente elas têm o mesmo nome, né? Sailing by Outline Type and Level. Só que a única diferença está aqui nesse input, que esse aqui tem Outline Curves e esse aqui tem só Outline. A única diferença é que esse aqui ele pega curvas separadas. Então pensa assim, ó, eu tenho um ambiente, ele tem várias linhas. E aí o que ele faz? Ele pega cada uma linha dessa separada, junta e faz um forro, tá? E esse aqui é uma polilinha, uma policurva. Então, basicamente, ele faz esse processo antes. Então, ele pega essas linhas suas, junta, e aí depois executa o nó, tá? Faz muita diferença. Então, a gente vai usar esse aqui de cima, Outline Curves. E aí, a gente tem três inputs possíveis aqui. O primeiro deles são as curvas. O segundo, o tipo do forro, a tipologia, né? Então, se a gente for, por exemplo, modelar um forro aqui em arquitetura forro, a gente tem aqui as tipologias de forro, tá? Então é basicamente isso. E aqui é o nível que vai ser inserido esse forro. Perceba que aqui não tem opção de colocar a altura do forro, mas isso aí a gente vai configurar depois, tá? Então segura aí. Vamos colocar esses inputs que são mais fáceis. Vamos colocar aqui o Sailing Type. A gente vai digitar aqui Sailing Types, ou a gente pode ir aqui também.
Nesse caso... nesse caso aqui ele vai pegar pelo nome, né? A gente quer só selecionar para ficar mais fácil para o usuário. Então vamos aqui em Sailing Types. Ok, vamos conectar aqui, tá? E o level é nada mais do que o nível que a gente vai inserir esse forro. Então a gente vai aqui em Levels, é um input bem parecido. Então a gente simplesmente conecta aqui, beleza. O que está faltando aqui para a gente são as curvas. Como eu disse no começo do vídeo, a gente vai modelar esses forros a partir dos ambientes. Então a gente precisa obter justamente as curvas do ambiente, né? O perímetro do ambiente. Como é que a gente faz isso? A gente vai aqui em Elements, vamos procurar aqui por Room. Beleza, a gente acessa o Room. E aí, dentro aqui de Room, a gente tem três opções. A gente tem a opção de criação, que tem esse maisinho. Então, ele vai criar um elemento Room, um elemento ambiente, a partir de uma localização. Esse aqui é de inserir alguma informação, que é o raiozinho. E esse aqui de interrogação é para a gente buscar alguma informação. Então, por exemplo, a área do forro, assim por diante. Dentre essas opções aqui de boundary, que é limites, a gente tem o center boundary, o core center boundary e o finish boundary. Eu não vou me aprofundar muito nas diferenças, tá? Mas basicamente assim, o finish boundary para o core boundary, a diferença é que o core boundary, deixa eu pegar aqui uma parede composta, o core boundary, ele vai pegar aquela linha da estrutura da parede. Então ele vai pegar, por exemplo, essa linha aqui, certo? E aí vai servir mais para a gente criar piso, porque daí a gente consegue aproveitar aquele encontro lá da parede com o contrapiso, tá? Mas para o nosso caso, a gente quer o finish boundary, que é o próprio revestimento. Então ele vai pegar essa linha mais externa que tem, que é o que geralmente se executa o forro, né? Então a gente vai puxar aqui esse aqui do finish boundary, ok? A gente vai conectar. E aí a gente precisa da room, a gente precisa do ambiente. Para a gente coletar um input do usuário, a gente vai buscar aqui por select model. E aí a gente tem várias opções. Eu vou disponibilizar um vídeo aqui no canal em breve. E aí, se você não se inscreveu na newsletter, se inscreve para você receber esse conteúdo também por lá. Eu tenho aqui vários nós de seleção de elementos, mas nesse caso eu vou usar esse aqui, ó, Select Model Elements by Category. Esse é um nome novo que ele veio com o Revit 2023 e é muito útil, tá? Como é que ele funciona? A gente define aqui uma categoria, então, por exemplo, ambientes. Deixa eu achar aqui onde é que estão os ambientes. Ambientes. Perceba que ele tem aqui vários tipos de ambientes, né? Mas a gente vai ter só esse ambiente aqui que a gente vai usar. E aí, galera, como é que funciona? A gente vai aqui em selecionar. E aí ele vai deixar só eu selecionar ambientes. Isso é muito legal porque restringe a entrada do usuário. Então vamos supor que o teu colega está lá rodando essa rotina. Às vezes ele não sabe que é só para selecionar os ambientes, né? Então ele pode acabar selecionando algum outro elemento, tipo parede, janela. E aí não é muito interessante porque a tua rotina vai dar algum erro, né? Então esse nó aqui ele é bem legal. A gente vai só dar um concluir aqui. E ele pega para mim só os ambientes. Deixa eu só dar uma congelada nesse nó aqui, para ele não ficar rodando. Congelar, dá um F5. Ó, e ele pegou para mim todos os ambientes. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar as paredes, é a mesma coisa. Então eu vou aqui em paredes, dou um selecionar. E perceba que agora ele pega só as paredes para mim, tá? Mas nesse caso aqui, deixa eu só concluir aqui para você ver. Eu dou um F5 aqui, ó. Ele pegou as paredes que eu selecionei. Mas nesse caso a gente vai de ambiente mesmo, né? Aqui ambientes. Deixa eu selecionar de novo. Concluir. Vamos lá. Então F5 pegou aqui para mim os ambientes. Show! Aí agora eu preciso pegar as curvas desse ambiente, né? Que é justamente esse nó que eu já tinha chamado. Então desse room aqui eu vou pegar o finish boundary. E aí olha só que legal, ele apareceu aqui para mim. Para eu visualizar esse workspace de geometria do Dynamo, eu vou aqui em cima. E aí eu vou mexendo aqui. Para eu centralizar, ou às vezes fica um pouco perdido essas linhas, essas geometrias, a gente vai selecionar um nó. E aí a gente vai aqui e vai nesse full screen aqui de zoom. Então ele vai focar pra gente na tela a nossa geometria. Isso é bastante útil. Então beleza, ele pegou lá pra mim. E aí eu tenho aqui as nossas linhas de divisa, né? Nossas linhas de revestimento. E aí essa parte aqui tá fechou. Então aqui basicamente eu dou aqui a tipologia do forro, dou o nível e ele vai modelar pra mim esse forro automático. Vamos dar um confere? Ok, deixa eu descongelar. Vamos dar um executar. E ó, ele modelou para mim todos os forros, está funcionando perfeitamente. Só que o que acontece? Eu não tenho nenhum controle
da altura desse forro, né? Aqui ele tá com 2,60, mas ele poderia estar com 2,80, com 2,20. Eu não tenho muito controle dessa informação. Porque o nó nativo do Dynamo, ele não tem essa informação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um pós-processamento desses elementos. Então, a gente vai ter aqui os elementos, a gente vai ter que inserir a informação da altura do deslocamento, que é o pé direito do forro, depois da criação desses elementos. Como é que a gente faz isso? A gente tem aqui os elementos criados, a gente vai puxar aqui um nó de element.setParameter by name. Então, esse é um nó de set. Se eu fosse obter uma informação, seria o get, né? Get parameter. Value by name, que é esse aqui, mas nesse caso eu vou usar o de inserir mesmo. Aqui, o que ele precisa? Ele precisa do elemento, que é o nosso forro, que a gente criou. Então, a gente vai puxar aqui elemento. O parameter name é a altura do forro, é o parâmetro de altura do forro. Só que se a gente colocar simplesmente aqui a altura, ele não vai reconhecer, porque ele tem um nome bem específico. E aí, se você clicar num forro e for ver aqui, ó, restrições, a gente tem aqui, ó, a altura do deslocamento do nível. Isso é importante você perceber qual versão do Revit você está usando, se é português ou inglês. Nesse caso, eu estou usando a versão em português, ele aparece assim. Na versão em inglês, eu vou trazer aqui depois o nome certinho, que eu não lembro agora de cabeça. Na versão em inglês, ele vai trazer outro nome, tá? E aí é só você prestar atenção nesse detalhe, porque pode acabar não funcionando, tá? E aí tá, vamos só pegar esse nome aqui. A altura do deslocamento do nível, ele tem até acento, inclusive. E aí, para a gente chamar um texto, a gente vai chamar uma string, que é um caractere ali, que pode assumir qualquer valor. E aqui a gente vai colocar exatamente a altura do deslocamento do nível. Beleza. E aí o que está faltando aqui para a gente agora é exatamente o valor do pé direito, o valor da altura do forro, que a gente vai chamar um nó de number, que é um número. Nesse caso, ele não pode ser uma string, porque aqui ele vai esperar um valor de número, tá? Ele não vai esperar um valor de texto, que é uma string. Então, a gente vai entrar exclusivamente com o nó de number. E aí aqui a gente vai colocar, por exemplo, a altura do pé direito. No meu caso, o meu projeto está em centímetros. Se o teu projeto estiver em metros, você vai colocar aqui o valor em metros, tá? Sempre fica atento nessa questão da unidade. E a gente vai conectar esse nó aqui. E aí, beleza. O que ele vai fazer, né? Dos ambientes selecionados, vamos pegar as linhas de limite, vamos criar os forros. Com os forros criados, insere o valor para mim da altura de deslocamento do nível com o valor que eu vou colocar. E aí, beleza? Vamos só dar uma rodadinha aqui para ver se está funcionando. Sempre bom dar uma verificada. Vou dar um executar. Ele modelou para mim. Vamos conferir a altura se deu certo. Certinho da altura de 300 que eu botei. Você pode botar aí a altura que você quiser. Isso vai ser exatamente um input do usuário, tá? Finalizando essa nossa rotina, então, agora o que a gente vai fazer é organizar esses nós em grupos. Então, de acordo com etapas ali da tua rotina. E depois a gente vai configurar esses nós para a entrada do usuário. Então, a gente vai configurar esses nós lá para os inputs do Dynamo Player. Se você não sabe como fazer isso, continua aqui assistindo. E se você já sabe ali como organizar os grupos, já sabe colocar os inputs, pode pular, tá liberado, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai agrupar os nós que têm funções de processos semelhantes. Então, por exemplo, os inputs a gente vai deixar em um grupo só. Quais são os inputs, né? São os ambientes que o usuário vai selecionar. E aí depois pode ter ali a questão do tipo do forro, o nível que vai ser inserido esse forro. Esse aqui não é, né? Esse aqui é um nome de parâmetro. E esse aqui é um número que é exatamente a altura do pé direito, a altura do forro. Então, beleza, a gente pode agrupar esses nós aqui. A gente pode criar um grupo. E aí, esse grupo a gente pode botar, por exemplo, input ou entradas. Aqui a gente pode também botar uma descrição. Então, entradas para o usuário. Dessa parte aqui de inputs, para a gente levar esse nó para o Dynamo Player, o que a gente tem que fazer? A gente tem que clicar com o botão direito no nó e dizer que ele é de entrada, para justamente o Dynamo entender que a gente quer levar essas entradas, que a gente quer levar esses nós lá para o Dynamo Player, tá? Então a gente vai clicar aqui em entradas aqui também, aqui e aqui. E aí, basicamente, só está faltando a gente renomear, porque senão vai aparecer lá para o usuário, Select Model, Elements by Category, não vai ficar muito agradável, né? Pensa que não é só você que vai estar utilizando essa rotina, outras pessoas também vão usar, né? Então é bem legal a gente deixar a casa organizada. Então vamos lá.
Aqui a gente vai botar selecione os ambientes. Ok. Aqui, selecione. Na verdade, não precisa nem botar selecione, né? Pode só botar tipologia de forro. Aqui em levels, a gente vai renomear, vamos botar nível do forro. Ok. E aqui pode ser altura do forro. Se você não quiser botar forro, vai do seu critério, tá? Inclusive, essa ordem aqui é a ordem que eu botei, tá? E para ela ficar certinha lá no Dynamo Player, porque assim, quando você colocar isso aqui no Dynamo Player, ele vai aparecer de ordem alfabética. Então, provavelmente aqui a altura do forro vai ser o primeiro input e assim por diante. O que a gente pode fazer para a gente forçar uma ordem é a gente renomear esse nó aqui botando um número atrás. Aí ele vai puxar a ordem numérica. Então, primeiro seleciona os ambientes, depois tu vai selecionar a tipologia do forro, depois tu vai selecionar o nível do forro, 3. E aí depois tu vai selecionar a altura do forro, então 0,4. Ok, aí vai ficar uma ordem lógica para o usuário. Claro que essa ordem pode ser a ordem que você quiser, tá? Eu só botei aqui de exemplo, mas, por exemplo, se tu quiser botar a tipologia do forro lá no começo, fica à vontade, o seu critério não vai alterar em nada aqui a tua rotina, tá? E aí agora a gente tem esses dois nós aqui que eu posso acabar juntando eles. Vou juntar em um grupo. Esse grupo aqui é de criação, então modelar os forros no Revit. Então, eu vou só botar uma pequena descrição aqui, obter as linhas dos ambientes e modelar os forros. Gente, quanto mais detalhado, melhor, porque pensa que depois provavelmente você vai revisar essa rotina, vai estudar de novo, ou vai trazer um plus, vai, sei lá, separar essa rotina para ela ficar mais automatizada ainda, para separar em grupos de ambientes por tipologia de forro. É uma sugestão que eu tenho, que você pode fazer. E depois, para você voltar e entender como é que essa rotina foi feita, fica muito mais fácil, tá? Eu falo por experiência própria, que eu já me compliquei muito com rotinas que estavam desorganizadas e depois era aquela dor de cabeça para entender o que eu tinha feito, não é muito legal, tá? Então é sempre bom tu deixar a casa organizada em primeiro lugar. Então aqui, inclusive, eu posso colocar um padrão de cor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os padrões de cor que eu uso, tá? Então a gente tem lá cor para elementos modelados no Revit, cor para input, cor para output, cor para processamento. Também facilita a tua visualização, porque se você pegar uma rotina lá muito grande, só em tu olhar ali as corzinhas, tu já vai entender mais ou menos o que está acontecendo, tá? Então ajuda bastante, uma dica que eu dou. Ok, vou botar aqui azul, que é o meu padrão. E esse aqui, ele também vai ser um tipo de modelagem, né? Só que vai ser uma alteração. Então, nesse caso, eu vou botar atribuir altura do forro. Então, aqui na descrição eu posso botar inserir parâmetro de deslocamento do nível. Ok. Então, aqui nesse caso, eu vou botar esse azul mais clarinho, que ele não criou, mas ele modificou no Revit. É o padrão meu, tá? Aí fica a seu critério. E aí tá beleza, tá show, tá tudo organizadinho. Eu vou salvar aqui minha rotina e bora lá pro Dynamo Player pra gente testar. Chegou aqui no Dynamo Player, olha que legal. A gente vai selecionar os forros, os ambientes, quer dizer, vamos selecionar os ambientes. A gente vai dar um concluir. Tipologia do forro, deixa eu até botar outra. Nível ok, deixa eu botar 2,80. E aí vamos dar um executar. Certinho, fechou. Vamos só conferir a altura. Perfeito, tá funcionando, você já pode usar, tá liberado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tá aprendendo sobre Dynamo, tá entrando nesse mundo, ou até se você quer saber mais, quer se aprofundar mais no assunto, eu recomendo que você adquira o nosso e-book aqui do Encoder, que ele tá disponível aí por um preço muito simbólico, tá? E ele vai ter toda a estrutura básica que você precisa entender desse tal do Dynamo, como é que funciona. Outra coisa também é você se inscrever na nossa newsletter, que lá vai ter um conteúdo exclusivo para quem se inscreve. Nesse caso é gratuito, tá? Uma assinatura totalmente gratuita. Que toda semana eu vou te dar um conteúdo exclusivo e você vai ser avisado dos novos conteúdos. Então, vou sempre estar te avisando para você não perder nenhum conteúdo, inclusive os cursos. Quando eu tiver novos cursos, novas turmas sendo abertas, você vai ser avisado por lá em primeira mão, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.